Oi, gente. Então, trazinho, mas cá estou eu. Deixa eu só mandar uma mensagem pro pessoal rapidinho dizendo que eu tô aqui. Só para ver se tem alguém. Só por desencargo de consciência, né? Vocês esperem só um minuto. Hum, pu, pu. Cadê vocês? Tô aqui. Boa noite, Letícia. Boa noite, Radija. Boa noite, Guilherme, Simone, Fernando, Thalita. Bom ver vocês. Como vai a vida? Aí eu cheguei atrasado, a gente não vai ter muito tempo de bater papo. Desculpa, eu adoro bater esse papinho antes de começar, mas aí fica difícil. Tururu, de... Vamos lá. Boa noite para vocês. Estamos aí na reta final de Enem. Fazer revisãozinha de física agora. Eu tinha falado da gente fazer uma aula de exercício, né? Mas eu não tinha me tocado de que ia ser esse rolê de aulas de revisão. Então, acaba que eu vou dar um pouquinho de matéria, sim, mas é pouca coisa. São detalhes que no exercício vão fazer bastante sentido, então não vamos nos preocupar. E como vão ser duas aulas de revisão, a gente tem tempo de dar uma aprofundada aqui nos exercícios, né? Para a gente pegar bem os rolê, beleza? Pois vamos nessa. Vamos para frente que atrás vem gente. Rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 volts, o que acontecerá? Então vamos lá. Como é que isso aqui funciona? Vocês já devem ter visto isso, espero que nunca tenham feito, mas já devem ter visto isso de, né, pode dar problema, você tem que comprar as coisas da atenção na sua casa, senão dá problema e tal. E o que que acontece se você ligar uma lâmpada 220 na rede de 110? Vamos pensar ao contrário? Se fosse uma rede de 220 e uma lâmpada de 110, você está colocando uma tensão muito maior, duas vezes maior do que a tensão para a qual aquela lâmpada foi projetada. Especialmente qualquer lâmpada no geral, assim, isso vai acontecer. Não é uma coisa legal de se fazer. Vai estourar, porque é muito mais potência do que ela consegue suportar. Então, uma lâmpada que fosse o contrário, que fosse colocada em uma tensão muito maior do que a tensão para a qual ela foi feita, ia queimar. E no caso das lâmpadas incandescentes, eu não sei se vocês já viram, mas elas estouram. São aquelas transparentinhas que dá uma luz amarelada, elas papocam. Você liga ela quando ela queima assim, uma coisa, ela vai. Não é bom, não. Mas o contrário, ela tá com a tensão bem menor. Então não vai papocar. Ela vai brilhar mais fraco, né? E como é isso de mais fraco? Aí a gente pensa um pouquinho. Se a gente for lembrar da fórmula de potência, a potência é igual a tensão vezes a corrente, certo? A tensão, a gente tem uma tensão de 110, então a gente já sabe que a potência vai diminuir. Se a tensão diminui, a potência diminui. Mas se a tensão diminui, a corrente está ligada com a tensão, porque corrente é igual a tensão sobre resistência, né? A gente pega aquela formulinha que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, a gente inverte ali as coisas. Então, se a corrente diminui, se a tensão diminui, perdão, a corrente também diminui. Então, a tensão vai diminuir e a corrente vai diminuir. Então, isso aqui vai diminuir muito. A potência vai ficar muito menor do que a potência nominal. Então, vamos olhar. A lâmpada vai brilhar normalmente? Não vai brilhar normalmente. Então, a lâmpada não acenderá. Não, ela vai acender. Tem tensão. Se tem tensão, tem corrente, então ela vai acender. Mas vai acender fraca. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts. A potência dela, nominal dela é de 100 watts.
pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à metade. Onde é que está o erro aqui? Porque a tensão, sim, é metade da esperada, mas a corrente também é metade. Né? A corrente, a resistência ainda é a mesma, a corrente, a tensão baixou pela metade, então a corrente também vai dividir pela metade. Então esse aqui está sobre 2, esse aqui está sobre 2, isso aqui vai dividir por 4. A potência vai ser 1/4 do que era para ser, certo? Vai ser bem menor. Então, não, a potência não vai ser reduzida à metade, ela vai ser reduzida a 1/4. Ficaria 25 watts. Então, a lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. Está aqui. Esta aqui. Cadê minha caneta vermelha? Não, essa não, essa aqui. Eu vou marcar aqui, tá? Então não é metade. Por que a potência não é metade? Justamente por causa disso. Como a tensão diminui, a corrente diminui. Essas duas aqui estão diminuindo pela metade. Então é como se eu tivesse... não, isso aqui vai ficar esquisito. É como se eu estivesse dividindo por 2 duas vezes. Certo? Então eu dividi esse aqui por 2, aí esse aqui dividiu por 2 também, e aí eu dividi esse aqui por 2. Então dividiu esse aqui por 2 também. Acabou que ele dividiu por 4 no final das contas, certo? Eu não sei se isso faz sentido, espero que isso faça sentido. Mas é bem isso mesmo. Né? Como a tensão era 220, virou 110, então dividiu por 2. Porque ela dividiu por 2, né? Essa aqui vai dividir por 2, então esse aqui tem que dividir por 2 para continuar igual. Como as duas dividiram por 2, então essa dividiu por 2. Esse divide por 2 também, para ficar igual. Essa também dividiu, esse divide de novo. E aí vai ficar dividido por 4 no final das contas, então é menos que a metade. Então a lâmpada vai brilhar menos do que a metade do que ela deveria brilhar se ela tivesse sido ligada do jeito correto. Esse é o problema de você ligar ela na tensão maior. Com a tensão 2 vezes maior, a corrente fica 2 vezes maior. Então ela vai ter uma potência 4 vezes maior. Claro que vai explodir. É muito mais potência do que ela está acostumada a aguentar. Então, vai provocar. Ok? Ok. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Isso aqui tá, Thalita, essa lousa aqui tá no Google Drive. Todas as lousas que eu desenho aqui ficam salvas lá na pasta do Drive. Se você quiser, eu mando o link de novo lá no grupo, mas ele está na descrição do grupo do WhatsApp. Mesmo assim, você quer que volte para tirar print? Não tem problema, posso voltar. Você quer que volte ou não precisa? Não entendi. Tá bom, beleza. Então tá bom. Então voltando. 1,5 volts cada lâmpada. Qual a associação de geradores? Então eu vou pegar, né, cada pilha é um gerador, né, ela fornece uma tensão para um circuito, então ela é um gerador de tensão. E qual a associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Uma associação de geradores funciona muito semelhante a uma associação de resistores. A tensão nele soma. Então, quando eles estão em série, a tensão soma, quando eles estão em paralelo, a tensão é a mesma para todos, né? Então, esse daqui, com todos eles em paralelo igualzinho, a tensão nos dois terminais aqui ia ser de 1,5. Então, não ia somar isso aqui. Então, essa daqui, se você olhar, ó, ele vai sair, vamos dizer, ele saiu dessa aqui, passou pela lâmpada. Então, aqui, né, tem 1,5. Né? Essa primeira pilha aqui deu 1,5. Aí ele vai sair, vai passar. Aqui tem 1,5, mais 1,5, mais 1,5. Então, aqui tem 3, aqui tem 3. 3 mais 6. E aí ela vai usar os 6 volts. Então, é essa daqui. Porque eles estão ligados em série. Vocês lembram aquilo que eu falei? Em série, a tensão é dividida para cada um dos resistores. Porque os resistores usam tensão. Então, eles vão dividir. Mas cada gerador que você adiciona em série faz justamente o contrário. Ele adiciona tensão. Se você colocar ele em paralelo, não adianta. Quando você coloca eles em série, aí funciona. Em série, aumenta a tensão, aumenta de novo. Então,
ela vai sair aqui, né? Ó, sai da lâmpada aqui, pegou 1,5 volt de tensão, passou por essa primeira pilha, 1,5. Pegou mais 1,5, 3 no total. Vai continuar, pegou mais 1,5, já são 4,5, 6 volts. E aí chega exatamente nos 6 volts da lâmpada, certo? Se fosse aqui, isso aqui ia estar menor do que 1,5, então ia ser quase 1, eu acho que menos que 1. Mais 1,5 ia ser pouco mais que 2, menos que 3. Então, não, ela ia ficar menos da metade. Essa aqui ia ser 3 e 3, ia ser um pouco menos que 3 também, 2,1 não sei quanto. Então, também menos da metade. Bem menos da metade. Essa aqui ia ser menos que 1,5, menos que 1,5 também ia dar 2,1 quebradinho. Essa aqui ia ser a menor de todas. Essa aqui ia dar menos que 1 no total. Bem menos. Não, essa aqui ia ser muito ruim. E essa aqui realmente é a que vai fazer mais sentido, ok? Então, letra C. Vamos para frente. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal, 60 ampere-hora. Então, é ampere vezes hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então vamos lá. Esse aqui a gente está adicionando uma coisa nova aqui nos nossos circuitos, é um amperímetro. Amperímetro é o que a gente usa para medir corrente, por isso que é amperímetro. A corrente é medida em amperes. Então ele é um amperímetro, ele mede quantos amperes estão passando por um circuito no momento. E qual que é o negócio? Naquela história lá da associação de resistores, existe uma diferença muito grande entre né, a principal diferença entre os resistores associados em série e os em paralelo é que quando você associa resistores em série, ou seja, um atrás do outro direitinho, a corrente que passa pelos dois resistores é a mesma, ela não se divide. Mas quando você liga um resistor em paralelo, a corrente divide. A corrente divide pelos dois, proporcionalmente à resistência de cada um. Então, se você liga um amperímetro em paralelo, a corrente vai dividir e ele não vai identificar toda a corrente que está passando pelo circuito. Então, o amperímetro é sempre ligado em série, que é o contrário de um voltímetro. Um voltímetro é usado para medir tensão. Como no circuito em série a tensão divide, ele tem que ser ligado em paralelo com o circuito. Você liga ele em paralelo com a fonte para ele pegar só a tensão da fonte e do gerador, né? E em paralelo, que aí em paralelo a tensão não divide e ele pega a tensão total do circuito, certo? Ou a tensão daquele pedaço em que ele está, né? Enfim. Então, olha só, ele quer a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada. Já já a gente vê a leitura. Vamos logo ver a maneira com que o amperímetro deve ser ligado, porque a maneira tem que ser em série. Então, a gente vai olhar para ver qual que está em série. Ó, a bateria, ela sai aqui um negocinho, que é o circuito do veículo, que volta, liga nela, beleza. E aí, nos mesmos terminais, está ligado o amperímetro. Isso aqui é uma ligação em paralelo, porque olha só, o amperímetro aqui vai ter a tensão da bateria aqui, né? E o circuito do veículo também. E aqui, nesses dois pontos, mesma coisa. Então, esse aqui está ligado em paralelo, não pode. Esse aqui é a mesma ligação, ele só mudou o lugar. Tá vendo? O circuito está ligado na bateria e o amperímetro também. Os dois estão ligados no mesmo canto. Então, não, também descarta. E esse aqui está o circuito e ligado no fio, antes de passar pelo circuito e depois de ter passado pelo circuito, está o amperímetro. Então, ele está pegando exatamente a mesma diferença de tensão que o circuito. Olha só, é a mesma coisa desse aqui. Esse lado de cá, eu mexi mais para cima no fio, mas ele não passou por mais nada. Como é só fio, não importa. E o lado de cá, a mesma coisa. Eu só passei ele mais para cima do fio. Então, essa situação e essa situação são idênticas.
Então não pode nenhuma delas, porque ele está ligado em paralelo, ele vai ler errado. Então essas aqui não funcionam. Então, essa daqui, ele sai daqui, liga no circuito, sai, liga no perímetro, liga na bateria. Beleza, tá em série. Aqui ele tá pegando a corrente toda. Então essa aqui pode. E essa aqui, mesma coisa. Só ligou um pouquinho mais para cima aqui, né? Então, tranquilo. Nos dois ele pode. Nos dois ele tá ligado em paralelo com o circuito. Então ele consegue pegar toda a corrente que tá passando pela bateria. Tanto na letra B, quanto na letra D. Certo? Ah, olha, eu achei que fosse assim. Eu fiz assim. Bom, enfim, letra B e letra D, as duas podem ser. Aí a gente vai ver então a leitura. Esse aqui, tô falando aqui 12 amperes, eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver, ó. Esse aqui é 0,5 amperes, esse aqui é 12 amperes, ok? Aí assim, a gente já pode usar uma mini gambiarrazinha assim para saber se for uma corrente de fuga. Uma corrente de fuga é uma coisa que não é para acontecer, né? Uma corrente de fuga é uma coisa ruim. Então, a menos que você tenha feito uma coisa muito errada, uma corrente de fuga vai ser baixa, né? Porque olha, foram 5 dias para gastar a bateria do carro. Então, demorou um tempo. Então, provavelmente vai ser a mais baixa, certo? Então, seria o 0,5. A gente vai fazer essa conta, só para saber como é que fazer essa conta, mas achou uma coisa semelhante a isso aqui na prova? Marca logo o 0,5 e segue em frente, certo? Não percam seu tempo fazendo uma continha dessas assim. Sim, é uma corrente de fuga. É uma coisa que não é para estar acontecendo. Uma corrente de fuga normalmente é quando você está tendo um curto. Um fio desencapou, aconteceu alguma coisa ruim, ele está encostando com alguma partezinha de metal e fica passando uma correntinha extra. Isso é muito pequenininho. Perde energia. Tanto é que descarregou a bateria do carro. Mas é muito pequeno. Então teria que ser uma corrente pequena para demonstrar isso. Então, provavelmente é o de 0,5. Mas só para ver, a carga são 60 ampere-hora. Então, isso significa que em 1 hora ela consegue gastar 60 amperes. Foram 5 dias. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir isso aqui pela quantidade de horas. A gente divide a carga nominal pela quantidade de horas para saber quanto que ficou passando. E a gente vai saber a corrente, né? Porque a corrente é essa carga pelo tempo. Ampere-hora é uma coisa de carga, né? Carga. Então, carga por tempo vai ser a corrente. A gente vai saber qual é a corrente que está acontecendo. São 60, 5 dias, cada dia tem 24 horas. 24 vezes 5, olha uma diquinha boa. Quando você vai multiplicar por 5, 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então, você vai multiplicar por 5, você pode fazer o seguinte. Pega o número, multiplica por 10, que é só colocar um zero, né, passar uma vírgula para lá, e divide por 2. Então, 24 vezes 5, 24 horas por dia, vezes 5 dias, vezes 10 são 240, dividido por 2, 120. Essa é uma boa tática, eu gosto muito dela. Então, são 120 horas no total, foram 60 por hora. Essa conta vai ser... Eita, que 6 vezes 6 do caramba. 60 dividido por 120. Corta 0 com 0. 6 dividido por 12, 0,5. Né? A mesma coisa que 1 sobre 2. Eu vou dividir esse aqui por 6, esse aqui por 6. Né? Isso aqui é 1 meio. 1 meio igual a 0,5. Então é essa mesmo. Mas, pois é, não precisava ter feito essa conta. Mas é esse aqui, letra B. 0,5 amperes ligado em série. Vamos em frente. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como explicado na figura, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. O que ele fez? Ele tem uma fonte, uma tomada, e aí ele ligou um resistor atrás do outro. Vocês lembram aquilo que eu falei, né? Em série, a tensão divide. A corrente mantém, a tensão divide. Então, como são 4 resistores iguais, os 4 vão ter o mesmo tanto de tensão da fonte. Cada um vai usar o mesmo tanto
de tensão. Então, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, esse resistor aqui está usando 3 volts, esse 3, esse 3, esse 3. Isso significa que entre esse ponto aqui e esse ponto aqui são 3 volts. Entre esse ponto e esse ponto, entre B e C, são 3, mais 3 volts. Entre C e D, mais 3 volts. Entre D e E, mais 3 volts. Aí, no total, você tem 12, que é a fonte. Então, eu tenho 12 volts aqui, 12 volts, beleza, tudo certo. Deu zero, né? No final das contas, isso aqui tudo tem que dar zero. É como se isso aqui fosse negativo e esses aqui positivo, certo? É mais ou menos isso que acontece. O gerador dá tensão positiva e os resistores dão tensão negativa, vamos dizer assim. Então, ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 quiloohms. Isso significa 10.000 ohms. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então, vamos lá. Ele opera em 9 volts. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar os terminais que dão 9 volts, né? Eles têm que dar 9 volts de tensão. Então, olha só. Eu vou ligar aqui em A. É o primeiro, né? Então, eu vou ligar aqui em A, um terminal. Aí, ó, ele vai passar 3 volts. É pouco. 6 volts. É pouco. 9 volts. Então, vou ligar aqui. A e D. Juro? Juro. E aí, ele pega aqui 9 volts de diferença. Certo? Então, entre A e D. E aí é a única que tem, né? Entre A e D. Mas vamos fazer essa conta aqui só para ver se a gente não está fazendo uma caquinha aqui no negócio. 10 quiloohms é a resistência do equipamento, mais essas resistências aqui, né? Para ver a corrente. Corrente, eu tenho a tensão, 9 volts. Falta ele quer a corrente, então a gente tem que pegar a resistência. Então vai ser 10.000 mais 300, né? 100 mais 100 mais 100. Resistor em série a gente só soma. Então, 10.300 e 9 volts. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Vou colocar aqui a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, a corrente vai ser igual a tensão 9 volts dividido pela resistência interna, que é 10.300. Onde é que vai dar essa conta? Alguém está com a calculadora mais fácil que a minha? Deixa eu pegar a minha aqui. Deu certo. 9 dividido por 10.300. 4. Acho que eu fiz uma conta errada. Peraí. Só um minuto. Ah, não. Opa, 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 opa. Foi mal, foi mal, foi mal. Olha eu falando besteira, olha eu falando bobagem, olha eu falando bobagem, falei bobagem. Desculpa, gente, falei bobagem. Falei bobagem, falei bobagem, falei bobagem. Olha só, desculpa. Cada um desses resistores gasta um tanto de tensão, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é gastar essa tensão até que ela fique em 9 volts. Ó, é isso mesmo. Então, se aqui é 12 volts, a gente tem que gastar 3 volts para ficar em 9 volts e aí poder ligar. Olha só, a corrente vai passar aqui, vai passar por esse resistor e aí vai gastar 3 volts. Então, 12 menos 3, aqui é 9. É aqui e aqui. Porque aí gastou os 3 volts e o que sobra são 9 volts. É isso mesmo. Perdão, gente. É isso mesmo. Estou certo. Entre os terminais B e os terminais E. E o terminal E. É isso. É B e E. Então você vai ligar ele aqui. Perdão. Vocês entenderam? Porque ele tem 12, ele gasta 3 e sobram 9. Sobra 9 para gastar nesses 3 aqui. Então, ao invés de gastar nesses 3 aqui, vai gastar no equipamento dele, né? No equipamento de 9 volts. Ele vai ligar o equipamento aqui e vai gastar
os outros 9 volts no equipamento. É isso mesmo. Essa conta continua a mesma, a tensão ainda é de 9 volts, a resistência ainda é essa aqui. É... Resistência não é essa não, porque agora está em série só com esse daqui. Então, esses aqui vai usar... Mas olha só, essa aqui tem uma outra gambiarrazinha boa também. Entre B e E. Tem duas opções entre B e E, certo? Uma diz 30 miliamperes, a outra diz 0,9 miliamperes. Olha essa corrente, 10 mil ohms. Isso é bem alto, sabe? Então, provavelmente vai ser o 0,9, sabe? Muito alto isso aqui. Mas, né, já que é, então vamos. Né, que vai ser em série com esse aqui. E então é 1.100, não é 1.300. É 1.100. E aí eu acho que essa conta vai dar agora mais certo. Deixe-me checar. 10.100. É, é isso mesmo. Ó, se fosse. É isso mesmo. Opa, não, sai, não quero você mais. Chato. Se fosse. É, é isso mesmo. Porque se fosse 10 mil, né, só 10 mil, ele ia ligar exatamente em 0,9 miliampere. Esse miliampere significa que tem mais 3 casos para cá. Então, na verdade, é 0,0009 amperes. Então, é 0,9 miliamperes é a tensão, a corrente que vai ser estabelecida. Então, letra D. Tururu, tururu. Certo? Vamos em frente. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts, 110 volts, e o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em... Olha só, as lâmpadas têm 110 e a tensão é de 220. Como que a gente faz para conseguir ligar essas lâmpadas sem elas estourarem? A tensão total nelas precisa ser de 220. Então, se a gente ligar as duas em série, né, fizer o circuitinho assim em série, vai ser 110 mais 110, 220 de tensão total. Então, ligando as duas em série, a gente vai conseguir ligar ela na tensão de 220 e elas vão acender normalmente, certo? Porque a tensão divide. Então, a tensão vai dividir para as duas, cada uma vai ter 110 e elas vão funcionar direitinho. Então, a gente sabe que elas têm que ser ligadas em série. Então, essas três aqui já vão para o saco. Tem que ser ou série e fios de maior espessura, ou em série e usar fios de máximo comprimento. Então, vamos lembrar lá atrás aquilo que eu estava falando sobre a resistência dos fios. Aquela ideia do corredor. Um corredor cheio de gente. Se você tem um corredor cheio de gente e você quer atravessar ele, é mais fácil se esse corredor for mais largo ou mais estreito? Se for mais largo. Se ele for mais largo, tem mais espaço, você consegue atravessar entre as pessoas mais tranquilamente. Se ele for mais estreito, é mais difícil. Se ele for mais comprido ou mais curto? Se ele for mais curto, você atravessa mais rápido, né? Demora menos tempo para você passar. Se ele for bem comprido, demora mais tempo, vai ser mais difícil. Então, se eu quero a menor perda, um fio de maior espessura tem menor perda, porque ele tem menos resistência esquenta menos. Então, um fio de maior espessura é melhor. Um de máximo comprimento significa que ele é muito comprido. Se o fio é muito comprido, gasta muito para chegar lá do outro lado, perde energia. Então, dois bocais ligados em série e usar fios de maior espessura. Ok? Ok. Ai, peraí só um pouquinho. Vamos lá.
Um detector de mentiras consiste em um circuito elétrico simples do qual faz parte o corpo humano. A inserção do corpo humano no circuito se dá do dedo indicador da mão direita até o dedo indicador da mão esquerda. Dessa forma, certa corrente elétrica pode passar pelo corpo. Um medidor sensível, um amperímetro, revela um fluxo de corrente quando uma tensão é aplicada no circuito. No entanto, a pessoa que se submete ao detector não sente a passagem da corrente. Se a pessoa mente, há uma ligeira alteração na condutividade do seu corpo, o que altera a intensidade da corrente detectada pelo medidor. Perdão. Então, como é que é isso? O pessoal liga, basicamente fecha um circuito nos seus dois indicadores. E aí vai passar uma corrente que passa por um braço, passa por você e vai para outro braço. E aí vai lá para o negócio, para um perímetro para medir. Mas é uma corrente baixa o suficiente para você não sentir, certo? E aí a resistência do seu corpo muda quando você mente, porque, né, muda as coisas, você sua, seu coração, dá uma diferença, e aí dá uma diferença na condutividade, a corrente varia, como a corrente varia, o amperímetro, né, acusa lá, ó, mudou aqui a corrente, então rolou uma parada estranha. É assim, que das coisas que funciona, né? Uma das coisas que faz o detector de mentiras funcionar é isso. Tem mais coisas, mas essa é uma delas. No dimensionamento do detector de mentiras, devem ser levados em conta os parâmetros: a resistência elétrica dos fios de ligação, a tensão aplicada no circuito e a resistência elétrica do medidor, do amperímetro. Para que o detector funcione adequadamente, como indicado no texto, quais devem ser as características desses parâmetros? Então, resistência elétrica do fio de ligação é sempre baixa. Não tem por que você fazer um fio de resistência alta. Se você faz um fio de resistência alta, normalmente isso quer dizer que é um fusível. Porque aí, quando passa uma corrente um pouquinho mais alta, ele esquenta muito e papoca. Então, né, assim, não é uma ideia boa, não é uma coisa que você quer que aconteça com seus fios. Então, normalmente, a resistência elétrica dos fios é baixa para eles esquentarem pouco. Sim. A tensão aplicada no circuito tem que ser pequena, né? Porque a pessoa não pode sentir o choque. Você não pode machucar a pessoa que você está fazendo isso. Então, tem que ser uma tensão bem pequena. E a resistência elétrica do medidor também tem que ser bem pequena, porque ele tem que ser capaz de sentir essa variação de corrente que é muito pequenininha. Então, ele tem que ter uma resistência muito, muito pequena para realmente conseguir quase praticamente desprezível, porque tem que ser como se fosse um fio. Você não pode gastar corrente nele, né? Você não pode gastar energia no medidor. Ele tem que ser o mais fraquinho possível, teoricamente, né? Quase zero. Né? Assim, a gente, nas contas, inclusive, a gente usa como zero. A gente usa a resistência dele como sendo zero, como se ele fosse só um fio. Ok? Então, pequena resistência dos fios de ligação já mata essas duas aqui, né? Pode ser essa ou essa. Então, alta tensão aplicada? Não. Não pode ser alta tensão, senão o choque é grande. Alta tensão aplicada também não pode. Só sobra essa aqui. Então, a gente já sabe que é a letra E. Então, a gente já vai marcar a letra E. Pequena resistência dos fios de ligação, certo. Pequena tensão aplicada, certo. E resistência interna desprezível no medidor, certo. Então, beleza. Letra E. Show? Show. Em frente. As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes em forma de calor, certo? Uma lâmpada econômica seria, por exemplo, uma lâmpada LED. Ou eu acho que nesse caso aqui, inclusive, é uma lâmpada não, fluorescente esquenta mais que isso. Isso aqui é uma LED mesmo. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Então, ao contrário. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Então, quando elas têm a luminosidade igual,
A econômica tem 1/4 da potência da incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts, isso aqui é potência, watt é potência, o W é sempre potência, é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, então, mesma luminosidade, a gente já sabe que vai ser 1/4, né? Daqui a pouco a gente faz essa conta. Deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a. Então, vamos lá. Aqui, coisa importante. Ele está falando joule a cada segundo. Então, é joule por segundo. 1 joule por segundo é igual a 1 watt, certo? Eu acho que eu falei lá atrás, lá quando a gente estava lá atrás, a potência é o trabalho por segundo. Joule é medida de trabalho, é medida de energia, né? Então, a potência é energia por segundo. 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo. Então, esse joule por segundo é igual à potência dissipada, é a mesma coisa. A gente pode calcular como se fosse potência e tá tudo bem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos pegar a potência, né? Ó, a potência da incandescente é 60 watts, então a econômica vai ser 1/4. 1/4 de 60, 60 dividido por 4 dá 15. Né? 60 dividido por 2 dá 30, dividido por 2 dá 15. Então, 15 watts é a potência da econômica. E aí a gente tem que fazer essa continha chata aqui, de saber quanto que é que elas dissipam, né, para saber. Então, ele quer saber o quanto que deixa de transferir. Então, a econômica ainda vai transferir algum calor para o ambiente, né? Então, a gente tem que calcular quanto a incandescente dissipava e tirar o tanto que essa outra aqui dissipa, ok? Então, a gente vai fazer a conta 15 vezes 0,2. 0,2, né? 20% é a mesma coisa que 0,2, que é 20 sobre 100, né? 20 dividido por 100. Corta 2 zeros. Deixa eu tentar escrever isso aqui normalmente. Só para deixar anotado. 20 sobre 100. É isso que é uma porcentagem, né? Uma porcentagem é você dividir o número por 100. Você vai cortar os zeros. 2 sobre 10, 0,2. A gente vai fazer a mesma coisa com os 80% que são dissipados, né? Porque ela transforma 20% a incandescente transforma 20% em luz, dissipa o resto, dissipa os outros 80%, então vai ser 0,8. Então é 15 vezes 0,2. 0,2 é 1/5. Então a gente vai dividir ele por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então eu vou colocar até aqui a potência da econômica é igual à potência da incandescente dividido por 4, que é igual a 15. Eu vou escrever mesmo, eu não estou conseguindo pintar aqui não. Eu perdi a minha mesinha bonitinha. Então é 15 watts vezes 20%, né? 0,2 vai dar igual a 3 dividido por 5. 15 dividido por 5 igual a 3. A outra vai ser 60, né, que é a potência da outra, vezes 0,8. Eu fiz essa conta antes já, tá? Mas só, né, para saber, vão ser 4 quintos? 4 quintos, exatamente, 4 quintos. Então, dividido por 5 vezes 4. 60 dividido por 5, para dividir por 5 a gente faz a coisa contrária da outra, né? A gente divide por 10, então 60 dividido por 10 dá 6, vezes 2, que é inverteu, né? Eu estou dividindo por 5, o 5 está embaixo, então é 10 e o 2 em cima. Essa é um pouco mais esquisita de entender, mas é só saber quando você está multiplicando por 5 é 10, multiplica por 10, divide por 2. Quando está dividindo por 5, divide por 10, multiplica por 2. Então, 6 dividido por, né, 60 dividido por 10, 6, vezes 2, 12. Isso vezes 4, eita, acabou que ficou mais confuso ainda, a conta é muito doida. No final das contas, aqui fica 48, certo? Então, são 3 watts dissipados na econômica e 48 watts dissipados na incandescente. Então, 48 menos 3, 45 watts
de potência que ela deixa de perder como calor, né? Você deixa de transferir para o ambiente 45 watts ou 45, que é a mesma coisa que 45 joules por segundo, certo? Deixa eu fazer, peraí, isso aqui, só para ele ficar bonitinho. 45 joules por segundo. Ok? Então, 45 aqui. Show, letra D. E vamos para a última. Uma lâmpada LED, diodo, emissor de luz, é o que significa LED, é Light Emitter Diode, em inglês, né? Diodo, emissor de luz. Funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes. Produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Então, qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Essa é fácil, a gente já tem a potência da incandescente, pega a potência da de LED e substitui, né, subtrai uma da outra. Então, como é que é a potência? Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, a potência vai ser igual a tensão 12 volts vezes a corrente 0,45. Eu não me lembro quanto dá essa conta. Eu acho que é 5,4. Eu fiz ela hoje mais cedo, mas eu esqueci. Deixa eu fazer aqui. 12 vezes 0,45. 5,4. É isso mesmo. Ó, a memória tá boa. Então, a potência deixa eu colocar aqui na de LED. Eu vou colocar um Lzinho aqui. Potência na de LED vai ser igual a 5,4. E aí, a potência na incandescente, PI, mesma coisa, V vezes I. Vezes I. Então, a potência na incandescente vai ser... Ah, não, eu não preciso disso, não. Ele já me deu a potência na incandescente. A potência na incandescente é igual a 60 watts. Então, a potência final, vou colocar PF, vai ser igual à potência da incandescente menos a potência da... Peraí, não, opa. Isso. Que aí é o tanto que baixou, né? É o tanto que sobra quando você, o tanto que você perdeu, né? O tanto que você deixa de gastar. Então, a potência é a potência incandescente menos a potência da LED. Isso vai ser, a potência final é igual a 60 menos 5,4. E isso é igual a 54,6 watts. Que você deixa de gastar trocando pela lâmpada LED. 54,6 watts. Ok? Esses são nossos vários exercícios aí de circuitos e lei de Joule, não, efeito Joule. Vou dar uma focada nisso porque esse conteúdo é um tanto quanto difícil. Aula que vem a gente faz uns exercícios mais doidos. Se vocês quiserem, minha próxima aula com vocês vai ser na quinta, no horário normal, a quinta às 7. Se vocês quiserem até lá me mandar questões que vocês querem que eu resolva, podem mandar, eu vou ficar muito feliz em resolver. Mas eu vou pegar umas também para a gente resolver aqui. Mas se vocês tiverem alguma, mandem que eu coloco na frente. E é isso. Belezinha. Respira fundo, galera. Tá chegando, mas tá tudo bem. Vai dar certo. Respira fundo. Quinta-feira a gente para um pouquinho para conversar também. Faz uns exercícios, conversa um pouquinho e vai dar tudo certo. Vocês já são pessoas incríveis só por terem chegado até aqui. E todos vocês são pessoas absolutamente maravilhosas. E nada do que aconteça ou possa acontecer nessa prova faz com que isso seja diferente. Vocês são o máximo. Eu tenho o maior nível de respeito e admiração por todos vocês, todas, todos, todes, por vocês se esforçarem tanto, galera. Muito mesmo. Sim, muito orgulho mesmo. Muito respeito por vocês. Vocês são uma galera
foda. Vocês são muito foda. Nunca deixe que ninguém diga o contrário. Não é o Enem, esse negócio velho feioso aí, que vai fazer vocês acharem o contrário, ok? Aqui, ó, vou olhar no olho de vocês agora. Tô olhando aqui. Vocês, ó, no olho. Você tem que olhar no olho, aqui, ó, no olho. Vocês são pessoas foda e é isso. Vocês são pessoas foda, o Enem não vai mudar isso. Vocês continuam sendo pessoas incríveis, ok? Beijo de dois. Vocês têm o que agora? É outra coisa de... Química ou matemática? Eu acho que é Matemática. matemática. Eu acho que é matemática. Eu acho que é matemática. Sim, sim, agora é matemática. Ah, eu sei, Fê! Ah, oi, Fê! Eu atrasei muito. É 8h40 demorado. Não, eu que sou dizer? bico. Eu que sou bico, Ah, adoro tá. chegar aqui antes do horário, ficar bicando o que tá rolando. Não, Preocupa então tá não, bom. tava aqui Ai, meu Deus, desfiando. eu fiquei morrendo de medo achando que eu tava atrasado. Não, Ai, não. não, então tá bem. Então, gente, eu vou largar vocês aí com a Fê. Bola, Fê! Bola, Obrigada, gente, até obrigada. quinta. Beijinho pra vocês. Fiquem bem. Boas noites. Ei, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Concordo com tudo isso aí que o nosso querido Dudu estava dizendo aí, ó. Agora é força total, é empolgar, é pegar aquele restinho de força que tem e bora. E aí, então, hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa parte da matemática, da geometria. Eu não garanto, com certeza, a sexta-feira, mas eu vou tentar vir na sexta-feira também para a gente fechar algumas questões também. Então, hoje, eu vou tentar revisar com vocês um pouquinho do conteúdo. Trouxe algumas questões que eu acho um pouco mais trabalhosas, para a gente também ver que, por mais trabalhosa que sejam essas questões, são ok, né? Dá para fazer, dá para encarar sem grandes problemas, tá bem? Então, eu vou compartilhar com vocês o meu PowerPoint, e aí me contem se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a tela? Alguém me conta, por favor? Sim. Tá para ver. Beleza. Bom, então hoje tem a super revisão de geometria. A gente vai falar um pouquinho de tudo aquilo que a gente viu ao longo do ano, né? É claro que não tem como a gente pegar tudo, mas eu tentei fazer um pouco diferente hoje, né? E aí eu queria que vocês me dessem esse retorno, se foi ok, se podia ser um pouco melhor, para a gente ver como é que a gente pode também melhorar em relação a isso, tá bem? O que eu fiz? Eu copiei da internet alguns daqueles mapas mentais, vocês já viram?